entradinha do Bistrô Arraiz, no Brooklyn. Vocês vão saber tudo sobre este grande chefe de cozinha, sobre a sua história e principalmente vocês estão vendo as flores aqui, porque a gente vai fazer uma comemoração pela Páscoa. Nós temos dois tipos de Páscoa. Nós temos a Páscoa dos judeus, Hag Pesach Sameach, e temos a Páscoa cristã. E hoje a gente vai fazer uma viagem aqui, meio que entender um pouco sobre vinho, sobre pão, e você não pode sair daí, tá imperdível. Com vocês ele, o chefe de cozinha, Amaury Arraiz. Olá, tudo bem? Bem-vinda, Regina, tudo bem? Eu que agradeço por esse convite, né, por essa oportunidade da gente estar falando do Bistrô Arraiz e da minha pessoa, do chefe. E, bom, a gente tem uma longa data aí já na gastronomia, né, passando por diversos restaurantes, diversos chefes, né, indo fazendo a gastronomia mesmo. E agora fazendo a leitura da nossa cozinha, né? Nós temos aqui nessa casa, eu tenho uma cozinha contemporânea, onde nós temos um pouco da cozinha espanhola, das minhas raízes, um pouco da cozinha italiana, brasileira e um cardápio bem diversificado. Então calma, olha só, ele falou em raízes, vamos saber como isso tudo começou. Como é que a cozinha entrou na sua história? Então, a cozinha entrou na minha história vendo, bom, parece clichê, mas não. Meu avô cozinhava muito, gostava de cozinhar, então comida simples, obviamente. E eu olhando aquilo, me divertindo com as piadas dele ao cozinhar e tudo mais, então eu acabei gostando, pegando gosto pela gastronomia, né? Bom, vim para São Paulo, o meio que eu encaixei em São Paulo foi a gastronomia, começando por vários setores, passando por diversas casas, né, assumindo comandos, maître, gerente. Então, nos últimos 15 anos, resolvi me dedicar inteiramente à cozinha. Então, fui buscar conhecimento, fui viajar um pouco e, bom, enfim, e venho aqui nessa jornada hoje. Hoje fiz uma releitura de alguns pratos clássicos, onde eu estou hoje explorando bem essa parte da cozinha, né, e tenho uma gama de clientes que me acompanham, que apreciam a minha gastronomia, onde a gente tem também um buffet que a gente faz a domicílio. E, bom, estamos aí, agora reinventando com esse momento atual que estamos vivendo, mas com fé no Brasil, com fé em Deus, estaremos em muita perseverança e luta, vamos estar passando por cima desse momento. Legal. Olha, a impressão que me dá, vamos falar um pouquinho sobre a questão da gastronomia. A impressão que me dá é que vocês trabalham muito e que vocês ficam em pé muitas horas. Conta um pouquinho dos bastidores, como é que é? Porque a gente vê que existe um glamour, né? Um glamour de ser chefe de cozinha. Então, mas o que é na realidade a loucura do dia a dia? Pois muito bem, Regina. Verdade, essa pergunta é bem bacana. Hoje, devido aos reality e tudo mais, o pessoal querem, né, ser chefe, querem se dedicar à gastronomia, mas muitos não sabem o que acontece, né? O que a gente passa, o que a gente vive, como é realmente estar envolvido na gastronomia. É sacrificante, é um trabalho árduo, é um trabalho que você trabalha final de semana, é um trabalho que você trabalha com precisão muitas horas, muito tempo em pé, como você disse. Bom, enfim, glamorizaram muito, né, isso. Então, a vida real dentro de uma cozinha é mais complicado. Se você realmente quer ser um chefe, eu dou a dica, você tem que começar a ser um bom cozinheiro e, enfim, você tem que passar por todos os setores e saber realmente que o trabalho da cozinha não é um trabalho só do glamour, isso só na televisão. A vida real é bem mais complicado. Bom, falando nisso, eu estava aqui pensativa. A questão do glamour e tal, a gente já matou essa charada, mas
é interessante a gente pensar também a viagem gastronômica de todas as linhas, né? Como é que a gente fala? Que tipo de comida? E eu outro dia ouvi um chefe de cozinha dizer que toda vez que ele ia fazer contratar alguém para ajudá-lo, a primeira coisa que ele fazia é colocava a pessoa para fazer um chefe brasileiro, claro, arroz com feijão, porque se ele soubesse cozinhar e fazer um belo arroz com feijão, significaria que ele faria qualquer outra coisa, é isso mesmo? A gente costuma dizer que o simples não aceita erro, né? Então, se a pessoa é capaz de fazer um bom arroz, fritar um bom ovo, vamos dizer assim, com precisão, como tem que ser feito, quero dizer, a gente sabe que as outras coisas vai ser capaz de executar também. Então, assim, até dou uma dica, muitas pessoas entram numa viagem, começam a misturar um monte de coisas e às vezes não tem coerência, às vezes não tem harmonia nos pratos, às vezes, como que eu posso dizer, deixa predominância, né, de alguns itens, né, então é complicado isso. Mas é por aí mesmo, ele está certo. Se você é capaz de fazer uma coisa simples, como eu disse, o simples não aceita erro, tá aí. Outra coisa, a gente vê que homens, vamos falar agora sobre homens e mulheres. As mulheres, claro, elas crescem com aquela coisa de, eu tenho que aprender a cozinhar para minha família. E a gente vê que os homens, quando eles vão para a cozinha, eles sempre fazem algo mais chique. Não é aquela coisa do dia a dia. Você consegue ver essa diferença entre homens e mulheres e por que nós temos mais... Como é que é? Você consegue falar qual é essa divisão entre mulheres e homens na cozinha e também na grande gastronomia? Bom, é complicado, né? Você me colocou numa situação... Bom, veja bem, eu tenho várias amigas que é da gastronomia, que são cozinheiras, excepcional, cozinham bem, mas eu acho que tem que se perguntar das pessoas que não estão envolvidas nesse mundo, né? Eu já comi comida maravilhosa feita por mulheres, então sou suspeito de falar nisso. Minha mãe mesmo é uma ótima cozinheira, tinha minha avó que era uma comida que, nossa, é inesquecível. Não consigo reproduzir. Eu tenho o sabor na minha cabeça do arroz que ela fazia, tão simples, com uma pimenta de cheiro, uma coisa assim. Claro que ela fazia com banha de porco e tudo mais, tal, não sei o que, aquela coisa. Banha de porco tá bem na moda agora, e tá bem em moda porque é saudável, né? A banha de porco tá aí a dica também, gente. Mas é isso, não posso estender muito isso. As mulheres, as minhas amigas vão ficar bravas comigo. Não, vocês cozinham tão bem também. Eu como maravilhosamente na casa das minhas amigas, sendo da gastronomia ou não sendo da gastronomia. Vocês são fantásticos. Mas calma. Mas tem mais homens nessa área sua do chefe de cozinha mesmo, essa coisa? Ou você hoje já mudou isso? Porque antigamente era mais isso, né? É verdade. Já é uma coisa que vem de longa data, né? O chefe de cozinha, né? O chefe de cozinha, isso da França, isso da Itália, isso, bom, dos países, né, que mais desenvolveram a gastronomia no passado, né? Que acabou sendo... A gente teve vários professores no Brasil e nós agora estamos andando bem com a gastronomia também. Nosso Brasil está de parabéns, né? Nossa São Paulo, nosso Nordeste, nosso Belém do Pará, e, bom, enfim, várias regiões do Brasil. Segura essa. Se você falou sobre alguns estados, eu vou aproveitar esse corte aqui. A gente vai agora assistir um pouquinho sobre Israel. Olha quem eu achei aqui no Muro das Lamentações. A Bíblia diz que se o Senhor Deus cuida até dos pardais, por que Ele não cuidaria de nós? Olha só os pardaizinhos orando aqui no Muro das Lamentações. Incrível, né? Olha lá. Ah, não acredito. Olha, gente. Colocando o papelzinho deles. Uau. Look. Uau.
fica a lição para o dia hoje. Tá bom? Para você, diretamente do Muro das Lamentações. Gostou? Cá entre nós. Fica com a gente que você não vai se arrepender. Olha, gente, o que eu estou gostando demais é esse programa muito especial para vocês de Páscoa. E aí, a gente tem flores, a gente tem um bom vinho, a gente tem um bom azeite e um belo pão. E nós já vamos entender que temos também água, que é muito importante também espiritualmente falando. Eu queria começar esse bloco da Páscoa pensando um pouco, porque a gente vive muito essa Páscoa comercial, que é dos ovos de chocolate, enfim. E aí eu queria que a gente fizesse uma reflexão. Porque não que você não possa comprar o ovo, eu acho que você pode ser livre e fazer o que você quiser. Mas é importante a gente entender o que é a Páscoa. Bom, tudo começou há muito tempo atrás no Egito. Nessa noite a tensão era alta. Os israelitas esperavam ansiosamente em casa pelo grande momento. Então, no meio da noite, o silêncio foi quebrado por gritos de desespero. E a ordem chegou. Estamos na hora de partir. Let my people go. Era um momento que Deus chamou, Hashem chamou um homem chamado Moisés, Moshe, para que ele libertasse o povo das garras de Faraó. E naquele momento, ele teve que passar pelas 10 pragas, porque Faraó nunca quebrou a sua cerviz, nunca baixou a sua cabeça para entender quem é Deus e numa viagem louca como são os tiranos. E aí chega um momento, e aí Deus dá uma ordem, que remete ao que nós estamos vendo aqui hoje, que tem a ver com o vinho, que tem a ver com o sangue. O Senhor Deus dá uma ordem que o anjo da morte passaria e os judeus teriam que aspergir sangue de um animal puro nos umbrais das portas. E onde fosse visto aquele sangue, a morte não chegaria naquela casa. E aí eles foram liberados, Faraó então libera o povo para sair, levando muito rápido, eles não tinham fermento, porque como eles tiveram que sair muito rápido, a gente hoje não está com o pão ázimo aqui, mas por isso que na Páscoa judaica usa-se o pão ázimo, que é o pão sem fermento, para relembrar, porque na realidade como que eu posso dizer, é a festa da libertação, mas ao mesmo tempo, Páscoa significa juízo, é Passover, o anjo passou sobre o umbral da porta que tinha contínuo sangue. Se você pegar biblicamente falando, você vai ver que a Bíblia, desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último, agora eu vou falar da Bíblia cristã, porque a Bíblia judaica, a Torá, enfim, ela não aceita os livros do Novo Testamento. Você vai ver que todos os textos levam a uma solução final. Que em Gênesis 2 você tem a queda do homem e você tem ali tem que haver uma solução. Então, quando o Deus vivo, Hashem, ele providencia para o homem e para a mulher uma roupa de pele, uma cobertura de pele, isso significa que ele teve que usar um animal, teve que haver morte. E até então, não precisava usar roupa. Adão e Eva estavam nus. Mas a partir do momento que o Senhor providencia para eles a pele, ela vem de um animal. E isto está mostrando que, para que houvesse solução do mundo, daquilo que foi feito por Adão e Eva, precisaria ter sangue.
E se você pegar todos os textos, você vai vendo que ele sempre remete você para a questão do sangue do Cordeiro, que é exatamente que nós chegamos agora a esta mesa. O sangue derramado na cruz. Nós tivemos ontem, sexta-feira, o dia onde Jesus é levado para ser crucificado. Então nós estamos falando de Yeshua HaMashiach, o Deus vivo, que é o Messias prometido. E aí nós temos o domingo, onde ele vive novamente, né? Ele não reencarna, ele ressuscita. Tanto é que quando ele se apresentou aos discípulos, e você tinha o Tomé que não estava lá na hora, e ele falou, quando os discípulos falaram, olha, Jesus apareceu para nós, e ele disse, eu só acredito vendo. E aí quando o Senhor Jesus se apresentou a ele, apresentou as marcas da mão dos pregos. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. E as flores remetem àquela região do Oriente Médio, que é onde tudo aconteceu, que é Jerusalém, Shazar, a Jerusalém de ouro. E naquela região nós estamos trocando o contrário nosso. Nós aqui no Brasil estamos entrando no outono. E em Israel nós estamos na primavera. E Jesus ressuscitou na primavera. Há um jardim dentro da cidade de Jerusalém, que chama-se Jardim do Túmulo, e ali você tem um túmulo vazio. E a Bíblia diz que ele não está ali porque ele está ressurreto. Então, o que eu vou falar hoje como chefe? Eu queria que ele nos ajudasse a fazer uma analogia do vinho, do pão, porque o vinho remete ao sangue derramado na cruz, o pão ao corpo, e a gente tem um azeite e água, porque Jesus, quando estava sentado ao lado daquela mulher samaritana no poço, ele disse para ela assim, se você soubesse quem conversa com você, você pediria água para ele, ele daria água e você nunca mais teria sede. As coisas espirituais elas não são para os olhos, você não as enxerga, mas você as vive, você sente. E é sobre isso que nós vamos falar, porque é uma delícia tomar um belo vinho, um vinho tinto. Vamos conversar agora com o chefe, Amaury Arraes, e perguntar para ele como é essa viagem do vinho. Ele é bom mesmo para a saúde, chefe? Claro que sim, né? Até recomendado pelos médicos. Você está tomando um cálice de vinho por dia. A gente pode ver que nos países onde se toma muito vinho, a saúde das pessoas é um pouco melhor, né, do que nos lugares que não tomam. Principalmente a saúde cardíaca, se você pegar, né, Itália, França, né, isso já vem do velho mundo, claro, né, não dúvida. É isso, e o azeite, a oliveira, é uma coisa tão importante para a vida também, que está aí desde os tempos primórdios. Páscoa vem do hebraico, que significa passar por cima, derivado do verbo que significa saltar ou passar. Este significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus falou com Abraão acerca do futuro da sua descendência, o povo de Israel. O Senhor o avisou que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia. Eles seriam reduzidos à escravidão e oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação que dominaria seu povo, libertando-o da opressão. Mais tarde, José, bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo, e acabou parando no Egito. Depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, José se tornou o governador do Egito, ao liderar as ações que garantiram que o Egito tivesse mantimento numa época de terrível escassez. A crise levou a casa de Jacó até o Egito em busca de alimento. Então eles descobriram que José havia sido exaltado por Deus naquela terra e que ali a descendência de Abraão sobreviveria.
Durante algum tempo, os israelitas viveram com dignidade no Egito, mas José e toda aquela geração morreram, e chegou o tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José e escravizou o povo de Israel. Depois de 400 anos que os israelitas estavam no Egito, Deus levantou Moisés como libertador de seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito. E foi na última praga, que consistiu na morte dos primogênitos do Egito, que foi instituída a Páscoa. Quando Deus anunciou essa 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro ou cabrito macho, sem defeito, no 14º dia do mês de Abide, e aspergisse o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas de suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. Aqui podemos fazer as seguintes observações. Os pães asmos eram pães sem levedura, ou seja, sem fermento. Eles deveriam ser comidos como lembrança da pressa durante o êxodo. As ervas amargas estavam diretamente associadas ao sofrimento e à aflição dos tempos da escravidão. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa e com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito. Quando o juízo de Deus atingiu o Egito, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Isso também significou a completa derrota dos deuses do Egito. O significado da Páscoa judaica está claramente registrado no livro de Êxodo, quando lemos: "E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que rito é esse? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou." Enquanto esteve peregrinando no deserto, o povo de Israel não celebrou a Páscoa. Eles voltaram a celebrá-la apenas quando já estavam acampados em Gilgal, sob a liderança de Josué. Você pode conferir também outras passagens bíblicas que fazem referência à celebração da Páscoa no Antigo Testamento. Os evangelhos trazem várias passagens que relatam a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus. Nosso Senhor era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. No Evangelho de João, por exemplo, encontramos pelo menos 4 referências à festa da Páscoa. Nessa época, o cordeiro era sacrificado na área do templo e o seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição pascal podia ser comida em qualquer casa da cidade. Era comum os judeus se reunirem em grupos, assim como o grupo de Jesus e seus discípulos que se reuniu no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar. Por ocasião da Páscoa, acreditava-se que entre 60 e até 180 mil judeus compareciam a Jerusalém. Obviamente, a maioria deles era formada por judeus da diáspora, ou seja, judeus que viviam fora da Palestina. Os gentios não podiam participar da Páscoa, porém, os prosélitos que aceitassem satisfazer as condições exigidas para tal celebração podiam participar dela. Depois da queda de Jerusalém e da consequente destruição do templo em 70 d.C., a Páscoa judaica passou a ser uma celebração íntima e familiar, mais próxima do que foi no Êxodo, já que não era mais possível realizar todo o ritual feito no templo. O profeta Isaías profetizou acerca de Moisés, dizendo que, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. João Batista, falando acerca de Jesus, fez a importante declaração: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Jesus foi traído, preso e crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Na noite anterior, Jesus e seus discípulos comeram o cordeiro pascal em Jerusalém. Aquela foi a última ceia pascal, ou seja, a última vez que a instrução dada ainda no Egito deveria ser observada. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães asmos. O Cordeiro de Deus seria sacrificado, num sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento. Ao invés da carne do cordeiro assada, das ervas amargas e dos pães asmos, nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em memória dele. Ao comermos o pão, nos lembramos do seu corpo partido, e quando tomamos o cálice, nos lembramos do seu sangue derramado. A última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor, ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. Também é interessante notarmos que a Páscoa apontava para o futuro, para a frente. Era o símbolo do que haveria de vir. Já a ceia do Senhor aponta para o passado, para trás,
como símbolo da promessa que se cumpriu. Bem, a gente falou sobre vários temas e agora a gente chegou para dar uma descortinada sobre o Bistrô Arraiz. Que casa é essa? Qual é o cardápio? Como é que foi essa escolha, chefe? Pois, muito bem, Regina. O Bistrô Arraiz foi pensado numa comida saudável possível, uma comida lembrando muito o Mediterrâneo. A gente pensa com um produto mais saudável, uns alimentos mais, vamos dizer, de certa forma, escolhidos para a gente poder estar trabalhando. A gente usamos um mínimo de produto químico, industrializado. Aqui realmente a gente constrói sabores, né? Como eu disse, temos um cardápio diversificado, né? Com algumas sugestões diárias. A gente procura servir sempre o que está de mais fresco. Nossos produtos a gente recebe a cada 2 dias, não temos coisas paradas, em geladeira, freezer. Nosso frutos do mar chega a cada 2 dias, 3 dias. O nosso hortifruti é diário, né? Para que a gente possa aí garantir para o cliente entregar um produto com frescor, né? Com mais qualidade, com mais saúde, com mais, né? Então a gente está... O Bistrô Arraiz pega por esse, né? Busca essa qualidade. Como é que a gente constrói quando você pensou nesse seu bistrô? Como é que você construiu esse cardápio? Fala um pouquinho do que contém o seu cardápio. O nosso cardápio, como eu tenho vários clientes que me acompanham de outras casas, de outros trabalhos, né? Então, as pessoas vão pedindo, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, por isso eu escolhi a cozinha contemporânea. Porque era o prato italiano que eu fazia em tal lugar, era o prato espanhol que eu fazia em outro lugar. Então, aí acabei juntando todos esses pratos aqui para poder agradar esse cliente, né, esse público. E acho legal isso, fica divertido. Então, aqui a gente vai da cozinha espanhola para a cozinha italiana, algum prato da cozinha francesa, um prato da cozinha tailandesa, e assim, da nossa cozinha brasileira, que está riquíssima, né, hoje em dia. Na comida brasileira a gente tem a moqueca, a gente tem o bobó de camarão, né? A gente faz como sugestões, não tem um cardápio fixo, mas a gente tem sempre uma rabada com agrião e polenta, depende do dia, né? A gente está sempre... E é isso, nas minhas andanças também por aí, tive a oportunidade de passar um tempo no Amazonas, mais precisamente em Manaus, onde tive o privilégio de trabalhar com produtos do Amazonas também. E sempre que tenho a oportunidade, eu também tenho aqui no nosso restaurante, o tambaqui, o pirarucu, né? Algumas ervas diretamente que a gente só tem no Amazonas mesmo. E a gente tenta fazer aqui na casa também, algumas coisas, tenta fazer. Além da nossa comida espanhola, né? Nossos tapas, a nossa paella, que é o carro-chefe da casa, é a paella de frutos do mar, né? Temos uma paella bem bacana, onde essa paella a gente estende ela para a casa dos clientes, né? Com o nosso banco de evento. Aliás, hoje o chefe chegou, teve um desafio aí, hoje o dia todo, tem as fotos aí, depois eu vou colocar para vocês verem, tem um pouco de filmagem da paella que ele fez. Ó, gente, que delícia, se você tem aí um grupinho, um petit comitê, como é que funciona essa ida à casa, chefe? Então, o cliente, ele entrando em contato com a gente passa, ele mais ou menos entende qual a necessidade, porque ele, né? E o interessante dessa paella que a gente leva a domicílio também, que a gente acaba também dando uma pequena aula para o cliente, porque tem muitos clientes que querem também aprender a cozinhar, a fazer. Então, como ela é feita na frente do cliente, a gente acaba ensinando também, que é legal, é uma coisa divertida para quem gosta de cozinhar. Né? Então, é bem bacana também. E funciona da seguinte maneira, a gente monta um pacote, né? Pode ser com sangria, com beligô, aí de acordo com a necessidade do cliente.
mas a gente está disponível para levar o bistrô Arraiz à sua casa, seja com a paella, seja com outros pratos do nosso cardápio, atendendo a sua necessidade, claro, sempre do nosso cliente. Ô, gente, olha só. De repente, sabe aquele dia que você quer reunir um petit comité, como eu disse, um grupinho, e hoje, na pandemia, né, essa questão toda está acontecendo, a gente não pode desistir das pessoas. Essa viagem de que as pessoas pararam de se ver, enfim. Então, é um momento, você tem um aniversário, né? Aniversário, uma festa, sei lá, uma menina que antigamente fazia o baile de 15 anos, né? Olha, são ideias que você tem, você pode levar o chefe a domicílio e você não vai se arrepender, pode ter certeza. E aí, chefe, você leva completo, desde pratos, tudo, ou você só vai com a comida? É um buffet completo? Não, sim. Depende do cliente. Depende do cliente, cada caso é um caso. Mas a gente tem desde o serviçal, as pessoas para servir, para limpeza, enfim. De acordo com, como eu disse, o Bistrô Arraiz também é um banco de eventos. Então a gente está pronto para atender o seu evento, de acordo com o que você precisa. Se é um petit comité, por exemplo, um pequeno, então, normalmente as pessoas não precisam, normalmente ele tem em casa, mas se ele não quer usar desde a sua louça, não tem seu funcionário, a gente leva esse garçom, a gente leva a nossa bolsa, a gente leva a nossa bebida. E com todos os cuidados de segurança, correto? Sim, claro, isso hoje é muito importante, né? Isso hoje é muito importante, de acordo com o que nós estamos vivendo, então a gente preza muito por essa qualidade, sim. Então fala para nós, eu vou deixar aqui, gente, vocês vão ver o endereço do Brooklyn, mas eu vou pedir para o chefe fazer um convite para você também vir conhecer os horários que estão abertos aqui, o bistrô. Está podendo sentar para comer aqui durante o dia? A gente está bem limitado, né? Nesse momento, com a pandemia, a gente está limitado, mas já está se abrindo, já dentro dos próximos dias aí. Acredito que até o dia 11 agora, no mês de abril, a gente já vai estar liberado já. Então, a gente já está fazendo. Por enquanto, nós estamos só com delivery mesmo, respeitando as normas de segurança, respeitando toda essa, né? Mas já está liberado, você já pode poder estar vindo visitar o Bistrô Arraiz. E onde fica o bistrô? O Bistrô Arraiz está localizado no Brooklyn, né, na rua Guaraúva, 425. Tá? É bem próximo da rua Michigan, local de fácil acesso, exatamente, de fácil acesso, o lugar é fácil de encontrar. É uma rua bem conhecida, é fácil. E se eu tiver um grupinho, eu posso ligar antes e avisar? E como é que fica isso de vida até aqui? Sim, perfeitamente, Regina. Pode ligar, está reservando a sua mesa, como eu faço com os clientes, e assim está funcionando, né? Pode nos ligar sim, pode nos encontrar pelas redes sociais também, né? Pelo Bistrô Arraiz, pelo Cozinhando a Mauri Arraiz.
que escavava? Era martelo e cinzel, na mão mesmo, tá? Agora que esteja uma coisa clara. Como é que a gente enterra alguém hoje? Faz um buraco no chão, né, a cova, e desce o corpo, ou um caixão, sem caixão, mas vai para a terra. A terra, por ter bactéria, tudo isso, o corpo se decompõe depressa, né? Até lá para o século VI depois de Cristo, não se sepultava dessa maneira. Sepultava-se em grutas. Dependendo dos meios financeiros, tinha várias maneiras de fazer. Quem era muito rico, mandava fazer aqueles sarcófagos de pedra. Aí trazia o sarcófago inteiro para dentro. Mas aquilo era caro. A classe média, assim, comprava, quem era bem, porque José de Arimateia tinha dinheiro. Não devia ser super rico, mas era classe alta. Então ele tem uma gruta inteira, ela tem uma antessala, que é o que vocês estão vendo aqui. E aqui, do lado direito, é o lugar dos túmulos. Então é um lugar onde a família entrava para se reunir, chamava a sala do pranto. Né? A família que orava, chorava. E aqui eram os túmulos. Tá? E tinha gente que era pobre, que eram pequenos assim, né? Menorzinhos. Mas sempre na rocha. Agora o que acontece? Na rocha, o corpo demora muito mais para se decompor, não é como na terra. Então o tempo estabelecido pela lei era 1 ano. E que 1 ano quer dizer que só sobrava ossos. Por isso preparavam bem o corpo, se ungia com azeite, se preparava e depois se envolvia com linhos. Tinha o linho para o corpo, o linho para a cabeça, né? E depois de 1 ano, que é quando já não sobrava nada, só osso limpo, se pegava aqueles linhos assim, recolhia-se os ossos e punha-se numa caixa mais ou menos desse tamanho. E a caixa chamava ossário. E o túmulo voltava a ser utilizado, mas sempre dentro da mesma família. Agora eu volto para o que eu estava dizendo lá, quando eu falei que o túmulo de José de Arimateia era uma sepultura nova. Quer dizer que Jesus está ali sozinho. Se não fosse nova, ele poderia estar com outros membros da família de José de Arimateia. Não tinha ninguém ainda. Quer dizer que ele foi o primeiro. O túmulo estava vazio. Agora vamos voltar. Isso foi na sexta-feira. Aí sai o Shabat, que é sábado ao anoitecer, e as mulheres vêm ver o túmulo. Agora a pedra estava rolada. O que nós estamos vendo aqui é a canaleta. Precisava de uma canaleta para rolar a pedra. Agora eu não sei como é que vocês imaginam a pedra, mas a pedra era um disco achatado. Olhem ali atrás, tem uma pedra. Era dessa forma. Agora essa aqui não é original, que essa é pequena. Segundo a Bíblia, precisavam uns 3 homens para virar aquela pedra, porque ela tem que tampar a porta. Então era uma pedra do tamanho de uma pessoa, muito pesada. Então precisava rolar aquilo, é um disco que rola assim. Então olha aqui a canaleta dela e a altura que ela devia ter. A verdade é que quando eles compraram o terreno, a pedra já não estava. Então eles encomendaram uma outra pedra, só para a gente poder entender. Agora, quem foi que espiou para dentro daqui foi João, né? Agora João, tenta imaginar a cena, não é que ele entrou assim, ele estava aqui e fez assim, né? E ele viu o sepulcro vazio. João está parado aqui espiando. Que túmulo que ele vai enxergar? Esse aqui. Esse aqui, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou explicando fora, depois vocês vão entrar e vocês vão ver, tá? Tem um espaço aqui no meio para futuros túmulos. E tinha já um preparado aqui e outro preparado aqui. Repara que esse aqui termina aqui embaixo, olha a linha dele. E o outro está aumentadinho aqui. Agora, isso foi feito às pressas. E como é que a gente sabe? Porque lembra que teve que sepultar Jesus às pressas? A gente vê que esse foi aumentado às pressas. Por quê? Porque em vez de aumentar a parede inteira, só fez um buraco lá embaixo para encaixar os pés. Então, João está olhando aqui e ele vê isso. E estava vazio. E você vê que aquele foi aumentado às pressas, tá bem? Então o túmulo estava vazio. E uma placa que eles têm aqui dentro, ele não está aqui porque ele ressuscitou. Agora, os próprios amigos do Jardim do Túmulo, eles falam, olha, que nem o túmulo do rei Davi que a gente foi ontem.
cientificamente, eu não tenho ADN, arcada dentária, tudo isso para provar alguma coisa, tá? E realmente não importa, porque o que importa é que Jesus ressuscitou. E, de todas maneiras, o lugar aqui corresponde com toda a descrição bíblica, fielmente, tá? E o que importa é o que vai no coração de cada um. Se depois alguém precisar das referências bíblicas, nesse papel aqui tem, tá bem? Eu tô com ele, depois no ônibus eu posso ler e das referências. Hã? Para onde ele foi sepultado? Naquele canto ali. É um lugar bem pequeno. Tá aqui a Paola no túmulo. Eu quero tirar uma ali onde ela está. E olha o que está escrito aqui, gente. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, amém? Fica uma minha daí. Vai, Toninho. Tem melhor? É que eu tirei outra? Então deixa eu tirar. Saltando sobre os montes de Jerusalém, só tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Saltando sobre os montes de Jerusalém, só tua noiva apaixonada, te esperando para dançar, te esperando para dançar. Regina Araújo, cá entre nós, você arrasou. Pesach.